Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Oi, boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Vera, vamos falar da Petrobras, que anunciou mudança na política de preços logo cedo isso e já veio na sequência um anúncio de redução no preço dos combustíveis. Pois é, Bocardi, eles fizeram as duas coisas de maneira casada, numa tentativa aí da companhia de fazer parecer ao público em geral que a mudança no regramento, nas regras, na política de preços da empresa já teria tido esse efeito de levar a uma redução para as refinarias, que vai ter um reflexo um pouco menor para o consumidor, né? Essa redução de preços anunciada no valor para as refinarias foi de 12,57% no caso da gasolina e de 12,71% no caso do diesel. Isso deve ter um impacto ali aproximado de 8% no preço final para o consumidor, um pouco menos no caso da gasolina. Então, o que muda, né, na política de preços da empresa? Pouco se sabe com certeza. E aí a primeira reação no primeiro dia foi de cautela e o preço da empresa até subiu um pouquinho. As ações subiram quase 3% ao longo do pregão do dia na Bolsa. Mas o fato é que os grandes bancos, os fundos, as casas aí de análises ainda estão muito no escuro quanto ao que muda. Porque o que a empresa anunciou é que não vai mais se pautar pelo PPI, que é o preço de paridade internacional do petróleo, para fixar os preços dos combustíveis no Brasil. E falou genericamente na adoção de um critério mais amplo e mais vago para definir esse preço. Valeria aí, entraria numa conta, não se sabe com que pesos. O que você importa, o que você exporta, o que é produzido aqui, a necessidade de você conter ali e não repassar para o preço eventuais problemas pontuais, como uma crise cambial ou uma elevação artificial do preço por um evento como uma guerra, por exemplo, mas não fica clara qual vai ser a modulação de todos esses elementos para a fixação do preço. E ao longo dos dias, se permanecer essa falta de transparência, essa falta de clareza quanto ao mecanismo de fixação dos preços, o mercado pode sair dessa posição de dar um crédito para a empresa e partir para uma posição de descrédito e de, portanto, descer o valor das ações. Então ainda está muito instável isso, vai depender de mais esclarecimentos. O que ficou mantido, né, do que existe hoje? Um grupo que definirá o preço vai continuar sendo composto, é o Grupo Executivo de Mercado e Preço, pelo presidente da empresa e mais 2 diretores. E aí eles vão fazer isso não mais com base no PPI, que foi estabelecido no governo Michel Temer, mas com base nessa cesta de critérios aí, cujos pesos não estão claros e precisam ser mais bem definidos. Tem um outro aspecto que também tem de ser levado em conta. Muitas das definições de política da Petrobras passaram a ser fixadas pelo Estatuto da Empresa em 2020 e pela lei das estatais. Tudo isso depois do Petrolão, depois de prejuízos bilionários causados à empresa, tanto pelos desvios do Petrolão, quanto por uma política de segurar os preços à unha que foi estabelecida no governo Dilma Rousseff. Então, tudo isso foi estabelecido e tem muita gente que acha que uma mudança como essa, na fixação dos preços, tem de ser feita dentro da lei. Tem que ter uma lei que avalize isso, que, portanto, a gente pode estar ferindo a lei das estatais de fazer isso só no gogó, como a empresa fez nesta terça-feira. Então, tudo isso vai ter que ficar mais claro. O governo vai mandar algum projeto
de lei para o Congresso, alterando a política de preços? De que maneira isso vai ser feito? Isso está ferindo a lei das estatais? Algum acionista pode se sentir prejudicado e questionar essa mudança de preços? Então, tem ainda muita coisa no horizonte para ser esclarecida. Existe um temor de maior ingerência política na empresa, porque é evidente que isso foi feito depois de o presidente dizer na campanha que reveria essa política de paridade de preços internacional, depois do Lula falar muitas vezes em abrasileirar o preço do combustível, sendo que ainda não fica claro se é isso que vai ser feito. Tem um temor de desabastecimento, porque 25% do diesel que a gente importa vem de fora e 12,5% no caso da gasolina. E quando não há uma clareza quanto aos preços, esses importadores podem se retrair e deixar de fazer as compras para comparecer com essa parcela importante do abastecimento que vem de fora. Tem uma dúvida quanto à regionalização desses preços, porque uma coisa é você fazer esse controle ali na linha fina, na sintonia fina de preços, quando você está perto de refinarias, quando você tem mais possibilidade de mexer no preço. Outra coisa é fazer isso lá no norte do país, com dificuldade de transporte desse combustível, etc. Então, são muitas as dúvidas. O comunicado da empresa é propositalmente confuso e vago. Então, muita gente viu opacidade nesse movimento, falta de transparência. E nos próximos dias a gente pode ver reações não tão positivas quanto as de hoje. Ô Vera, vamos falar de marco fiscal. Ontem a gente conversava aqui no Viva Voz que o presidente Lula queria emplacar pedidos dele, né? Excluir o reajuste do salário mínimo e também do Bolsa Família, dos gatilhos em caso de descumprimento das regras fiscais. E o relator atendeu o presidente só parcialmente, né? Conseguiu excetuar o salário mínimo, mas não o Bolsa Família. Isso não está acordado. Temos um impasse aí? Tem a possibilidade de haver um certo impasse, Carol. Ao longo do dia, o ministro Fernando Haddad tentou minimizar esse desacordo, mas de manhã, quando eu falei com integrantes da equipe dele, havia uma certa decepção e um certo pessimismo pelo fato de que o relator Cláudio Cajado não aceitou deixar o Bolsa Família textualmente fora do gatilho em caso de descumprimento das metas fiscais. Então, o que o governo queria? Que mesmo que fossem descumpridos os compromissos fiscais, que são aqueles que você apresenta todo ano, nesse ano eu vou fazer um balanço zero, não vou ter nem déficit nem superávit. Para o ano que vem eu me comprometo a fazer 0,5% de superávit, assim por diante. Se você descumprisse isso, não teria impacto na possibilidade de você conceder um reajuste real, ou seja, acima da inflação, ao Bolsa Família e ao salário mínimo. Então, era isso que o governo queria ver de fora. Ele excetuou a política de reajuste anual do salário mínimo, ela está preservada e, portanto, ela não dependerá do cumprimento ou não das metas fiscais, mas o Bolsa Família, embora não esteja sujeito a contingenciamento, ou seja, se o governo não cumprir a meta, não é que você retém o Bolsa Família e você não deixa ele ser pago, ele continua sendo pago normalmente. O que não pode haver é reajuste acima da inflação. E é isso que o governo queria que ficasse garantido, que ele poderia aumentar o Bolsa Família acima da inflação, mesmo não cumprindo a meta fiscal. O que o Haddad procurou fazer para minimizar isso e evitar que isso vire um bode na sala e atrapalhe a votação? Dizer, olha, nós vamos cumprir a meta fiscal, então isso não é um grande problema. Nós vamos ser responsáveis fiscalmente, então não vai haver esse problema. E ele procurou dizer que sempre se pode cortar de outros projetos e mandar um projeto novo para a Câmara pedindo que o reajuste do Bolsa Família seja garantido, porque se vai cortar em outros lugares. Então, eles estão tentando baixar a poeira dessa crise, não deixar que ela vire um fator impeditivo da votação do projeto na semana que vem e também evitar que o Lula bata o pé e diga, não, desse jeito eu não quero, desse jeito eu não voto, porque aí pode vir uma contraofensiva ali do centrão e da direita de tornar o projeto ainda mais rigoroso. Então, o Haddad está atuando ali no fio da navalha, tentando conter o PT para não apresentar emendas e também evitar
que haja um certo descolamento ali do centrão e da direita com o compromisso de votar a proposta. Vai ser todo dia esse trabalho de... É quase um trabalho de pôr as pessoas no divã, conversar, ali ouvir todo mundo. O ministro vai ter de ser muito paciente com as agonias de todos os lados. Mas é isso, ele procurou absorver esse impacto de o Bolsa Família não ter sido blindado como o Lula queria e evitar que isso vire uma crise. Até aqui parece ter surtido efeito, até porque esse assunto da Petrobras meio dominou o noticiário econômico, então ninguém pôs muitos olhos nessa questão, mas vamos ver se daqui até quarta da semana que vem as coisas continuam como são. O nosso ouvinte deve ter percebido que muitas vezes no Congresso, na Câmara, no Senado, a gente começa um determinado assunto, está próximo de um acordo, e ali pelas tantas desanda a maionese em algum ponto. Pode acontecer isso em relação ao ajuste fiscal. Está sempre no limiar de desandar a maionese. Por que acontece isso? Pelo fato de que o governo não tem uma maioria folgada, clara, para chamar de sua. Então ele está sempre contando votos, sempre ali da mão para a boca nessa questão dos votos. Então é nesse ponto que a gente está em relação ao ajuste fiscal. Enquanto não tem a consolidação, né, dessa força mesmo no Congresso. O ex-presidente Jair Bolsonaro depôs sobre as joias e a Polícia Federal segue avançando nas investigações aí contra ele. Pois é, Bocardi, ontem a gente falou disso aqui e calhou de que o depoimento foi exatamente por essa linha, que por mais que o caso das vacinas não seja aquele mais grave para o Bolsonaro, a gente te criou uma espécie de hub ali de investigações em relação a ele, a partir da figura desse tenente-coronel Mauro Cid, que era o seu ajudante de ordens. Então se quebrou o sigilo dele lá atrás e aí foi se descobrindo um monte de coisas. Uma delas, essa fraude em cartões de vacina, que foi o motivo da convocação para que o Bolsonaro depusesse hoje, e ele o fez por 2h30. Mas não se atém a isso a investigação em torno do Mauro Cid. Ele é investigado também por aqueles saques e depósitos em espécie na conta da primeira-dama, de outros parentes do Bolsonaro, de pessoas próximas à família presidencial. Ele é investigado também pelo caso das joias e agora tem essa investigação que liga ele e outros personagens da fraude no cartão de vacinas aos atos de 8 de janeiro. Eles tiveram conversas posteriores a já terem executado a fraude das vacinas, que mostram ali que eles tinham ciência de que alguma coisa estava sendo urdida para se questionar o resultado das eleições, para tentar se criar uma confusão em Brasília, e mostra uma ligação dele com outros personagens do bolsonarismo, inclusive o ex-número 2 do Ministério da Saúde, o Elcio Franco, que também é um militar, e isso também foi questionado ao Bolsonaro, se ele tinha conhecimento de que essas conversas estavam sendo travadas pelo entorno próximo ali a ele. A estratégia dele era negar tudo, a gente já sabia, jogar tudo nas costas dos outros, dizer que ele não pediu nada, não recebeu nada e não sabia de nada. E foi isso que ele desempenhou ali perante o delegado da Polícia Federal nas 2h30 em que ele permaneceu depondo. Então vai tentar se esquivar enquanto puder. Ele pode ser beneficiado por essa estratégia se o Mauro Cid e os demais investigados e demais presos, tem outros presos, forem todos nessa linha de que ele não sabia de nada. A gente já tem um ex-assessor que confessou que se beneficiou de um registro falso de vacina para ele. O Max Guilherme, que está preso, quando depois disse que recebeu um cartão falso de vacina. Então, já tem comprovação de que a fraude de fato aconteceu. Vai depender de como esses ex-assessores vão blindar ou não o Bolsonaro, para a gente saber das consequências para ele e também da busca naquele celular dele que já foi apreendido, se encontra alguma relação e alguma conversa imprópria entre o ex-presidente e esses seus ex-assessores sobre todos esses assuntos que são espinhosos para ele.
Vera, a Lei de Acesso à Informação completou 11 anos, né? A gente até falou sobre isso agora há pouco aqui no ponto final. A CGU ganha agora mais poderes, mas o presidente Lula usou uma expressão super infeliz ao falar sobre isso, né? Foi lamentável essa expressão. É um tipo de expressão que denota descuido na fala. Nunca poderia estar na fala de um chefe de Estado uma frase como essa. Ele está pretendendo falar bem da Lei de Acesso à Informação Pública e pretendendo dizer que o governo vai resgatá-la, mas ele usa uma figura de linguagem nojenta, para dizer o mínimo, que nunca deveria servir de analogia a algo desse tipo, porque é algo de uma extrema gravidade e que não pode servir para metáfora barata. Ele disse que a Lei de Acesso à Informação Pública é como uma criança de 11 anos que foi repetidamente estuprada no governo Bolsonaro e que agora está sendo resgatada. Não dá, não é admissível o presidente fazer uma imagem como essa. Ele vai acabar tendo de vir se desculpar, como fez com aquela outra frase bizarra sobre as pessoas com deficiência. E aí a gente volta àquele ponto, né? É uma solenidade pública, você está criando políticas públicas novas, inovadoras, que vão no sentido da transparência. Alguém tem de revisar o discurso do presidente da República. Não pode ser uma coisa ao Deus dará, não pode falar o que quiser, porque essas coisas elas chocam, elas dizem respeito a uma realidade muito triste, que é essa questão de violência contra menores e violência sexual contra menores. Não tem analogia possível entre uma coisa e outra e denota que o presidente está falando muita bobagem no momento de início do seu governo, de consolidação da sua própria imagem como chefe de Estado nesse momento. Ele ainda não tem essa maioria, como a gente falou, ainda está tendo ali que encontrar os caminhos para implementar o seu programa de governo, então precisa ter mais cuidado com o que fala. Não dá para a gente todo dia ser surpreendido por uma bobajaiada dessas. Então, lamentável essa fala do presidente da República. E a música é nessa linha? A música é nessa linha. É um conselho básico que a gente ouve da nossa mãe todos os dias aí com o grupo Samba 6, sobre não falar de orelhada, não falar de improviso, falar com cuidado. Um chefe de Estado, tudo que ele diz tem consequência, tudo que ele diz tem algum tipo de implicação. Então, não dá para tratar como uma coisa ligeira algo dessa gravidade. Menina, boca fechada, não entra mosca. 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 Cuidado, menina, onde põe sua mulher. Se não um dia sozinha, ainda acaba tropeçando em seu pé. Menina, boca fechada, não entra mosca. Menina, boca fechada, não entra mosca. Todo mundo diz que você é uma coisa louca, mas se abre a boca, esquece de fechar. Só arma com Muitas mensagens aqui também nessa linha que o pessoal ouvindo e participando, né? Dessa questão de sair falando tanta coisa aí à toa, né? Que deveria ter bem na linha do que você trouxe aqui. Essa questão de sair falando à toa sem ter nenhum filtro aí e depois tem que recuar em muita história também, é só tempo perdido e exposição desnecessária. Valeu, Vera Magalhães, muito obrigado, uma boa noite para você. Boa noite para vocês, até amanhã. Tchau, Vera.